Amém. Vamos ler então, Evangelho de João, capítulo 3, vou ler a partir do verso 1. Quem tiver aí com a Bíblia, no celular, no tablet ou impressa, vamos ler juntos? Diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Amém? Algum tempo atrás, na verdade um pouco mais de 10 anos, a igreja enviou o Paulo Sicoli, pai da Laila, que esteve no UP, talvez um mês e pouco atrás aí, dando um testemunho. E eles chegaram lá, talvez 11, 12 anos atrás, na Islândia, e uma coisa que chocou um pouco eles foi o fato de que quando a Laila foi para o colégio, descobriram que nos colégios lá na Islândia, que é um país de berço luterano, reformado luterano, quando o adolescente faz 13 anos no colégio, ele recebe um certificado de cristão. Ou seja, o cristianismo se tornou de tal forma institucionalizado que ele virou um status social, que você recebe um diploma de cristão com 13 anos de idade. Há, na verdade, uma tendência em países majoritariamente cristãos de se permitir esse tipo de institucionalização, de status. O Brasil, até um tempo atrás, tinha esse status católico muito forte. E aí eu lembro que era comum a gente falar: não, ele é católico, mas não é católico praticante. Não sei se você já ouviu isso, né? E hoje, infelizmente, a gente tem visto crescer o número de evangélicos nominais, não praticantes. Não, daqui a pouco vamos falar também, né? Não, eu sou evangélico, mas eu não sou praticante. Assim como acontece, infelizmente, o que acontece é uma acomodação, e aquilo que, na verdade, os reformadores lá no século XVI na Europa viram acontecer com a Igreja Católica, a ponto dos reformadores terem dito o seguinte: existe uma igreja visível e uma igreja invisível. A igreja visível, eles diziam, é o número de cristãos, estatisticamente cristãos, que dizem que há no nosso país. Agora, esse número de pessoas que se dizem cristãs não corresponde, na teologia dos reformadores, ao número da igreja invisível, aquela igreja que só Deus é capaz de contabilizar, aquele número de salvos, de cidadãos do reino de Deus, de pessoas que tiveram uma verdadeira experiência de conversão, de pessoas que de fato passaram por um novo nascimento, de pessoas que não estão caminhando simplesmente, indo à igreja 1, 2, 3 vezes por semana, dando dízimo, indo em retiros, mas muito acima disso tudo, estão andando com Jesus no mundo.
vão para a sala de aula com Jesus, vão para casa e o comportamento com os pais é o comportamento que Jesus teria, estão lutando e buscando com sede no coração uma vida de imitação de Cristo. Eu gosto muito de perguntar para as pessoas, talvez alguns aqui tenham sido batizados por mim, e eu gosto sempre de perguntar isso, ou de falar isso para quem está se batizando. Você não está nesse momento assumindo um compromisso com uma instituição humana local, muito mais importante do que as pessoas aí fora dizerem assim, lá vai mais um membro da igreja oceânica, as pessoas dizerem assim, lá vai mais um imitador de Jesus, um discípulo de Jesus, alguém cujo coração está determinado por viver para a glória de Deus, ama o Senhor, ama a palavra de Deus, alguém que quando lê a palavra, lê com o coração submisso, alguém que não se conforma com o seu próprio pecado, alguém que não vai ser apenas mais um número a ser contado no rol de membros do cadastro de uma igreja local. E essa, sem dúvida nenhuma, irmãos, é uma preocupação de todo pastor de verdade, não é? O grande desespero de um pastor é estar pregando muitas vezes para pessoas cujos ouvidos estão abertos, mas o coração está fechado. Pessoas que deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Pessoas que não se deixam impactar pelo Evangelho. Esse congresso que a gente foi mês passado, do Atos 29, sobre avivamento, um pastor falou isso lá. A gente está chegando num tempo que a gente está precisando pregar o Evangelho para os crentes. Porque nem sempre os crentes atuais conhecem o Evangelho. Leem, meditam, se alimentam da palavra de Deus. Há uma prontidão, muitas vezes, em se comprometer com a igreja local, que não acompanha, ou não é acompanhada por uma prontidão em se submeter a Jesus como Senhor. Todo mundo está pronto a se chamar de cristão e a se dizer membro de uma igreja evangélica, mas pouca gente está disposto a viver a imitação de Cristo, a mortificar, como diz Paulo, os feitos do corpo, a morrer para si mesmo e viver para Deus, a encarar o discipulado cristão com franqueza, com o coração aberto. E aí, gente, esse texto aqui é um texto que mostra para nós um cara que tinha tudo para ser um crente de verdade. E a conclusão no final do texto é que ele era um crente falso. É que a profissão de fé dele, a doutrina e a ortodoxia, ou seja, a compreensão correta das doutrinas da lei de Deus, não se transformavam em vida para ele. O coração de Nicodemos não era transformado, não era um coração que estava experimentando um relacionamento e uma vida com Deus. Deus para ele havia se tornado, na verdade, uma muleta, havia se tornado um apoio, havia se tornado, uma religião, para ele simplesmente dizer que ele, olha como eu sou bom, porque eu sou religioso, porque eu sou zeloso, porque eu conheço a lei, porque eu ensino a lei. E Jesus, então, confronta ele a respeito dessa realidade que a gente está falando aqui, que transcende, que extrapola muito o mero compromisso institucional com a igreja local. Tem que ser mais do que isso. Tem que haver uma experiência espiritual, tem que haver testemunho, tem que haver gente chegando aqui falando, Jonas, eu quero me batizar porque Jesus mudou minha vida e meu coração, porque eu era alguém compulsivo com pornografia, porque eu era alguém extremamente arrogante, prepotente, porque eu era alguém agressivo com os meus pais dentro de casa, porque eu era uma pessoa rebelde diante de Deus, indiferente, não temia Deus, e hoje
o Espírito Santo inundou meu coração e eu estou agindo de uma forma diferente. Eu não sei explicar o que é isso. Eu sei que antes eu não sentia e eu já agia escravo das minhas vontades, e agora eu não estou mais assim. Eu não tenho mais prazer em certos pecados. Eu estou conseguindo dizer não para coisas para as quais antes eu não dizia não. Eu abraçava, eu caía dentro, eu não caio mais. Há uma mudança de natureza que eu não sei explicar, então eu quero me batizar. Eu não sou perfeito, eu sou um pecador, eu reconheço, mas há uma mudança de vida, há uma transformação de dentro para fora. E com Nicodemos não era assim. Ele lidou ali com a questão religiosa e o argumento teológico com Jesus como mestre que conhecia a palavra de Deus com a cabeça, mas não conhecia com o coração. E aí, irmãos, a gente tem que confessar que a igreja é um lugar muito gostoso para se estar, não é verdade? É um lugar muito bom de se estar, tem muita coisa boa aqui. A gente vai para um retiro quarta-feira, cara, esse retiro vai ser muito bom. Você pode até tirar a parte espiritual de busca a Deus, porque não tem como ser ruim, porque, ficar ali 4 dias com uma galera bacana, legal, gente boa, jogando bola, fazendo um monte de coisa, vai ser bom de qualquer jeito. Mas, gente, na verdade, o grande tesouro, o grande valor dessa oportunidade que Deus está dando para a gente, não está em toda essa estrutura, em toda essa organização, mas está sim numa experiência poderosa e nova que a gente pode ter com Deus ali, amém? Uma experiência nova e poderosa que a gente pode ter com Deus hoje, aqui durante o culto, de repente nem aqui, quando a gente sair daqui, hoje na nossa cama, quando a gente estiver dormindo em oração, amanhã, uma experiência que a gente pode trazer Deus para a nossa vida, experimentá-lo, estar aberto e sensível àquilo que Ele quer falar ao nosso coração, que vai mostrar que a gente não está lidando com isso como uma onda, que está todo mundo fazendo, está todo mundo indo, vai ser muito maneiro, bombou, 300 e tantas inscrições. Não, é mais do que isso. Além de tudo isso que é um presente de Deus para nós, Ele pessoalmente vai estar ali. Ele pessoalmente quer falar ao nosso coração, Ele quer nos dar experiências inesquecíveis. Eu tenho experiências inesquecíveis em retiros, quando eu tinha 16, 17, 18, 19 e assim por diante, anos. Inesquecíveis, nunca vou esquecer, experiências poderosas com Deus que abençoam a minha vida até hoje, que me fazem olhar para o meu passado de pecado, de rebeldia contra Deus sem saudade nenhuma. Sabe aquela mudança de valores? Eu lembro que quando eu era adolescente eu pensava assim, cara, eu vou me converter, porque meus pais são cristãos, eu cresci na igreja, um dia eu vou me converter, porque eu sei que é o caminho certo, mas não pode ser antes de 20 anos, porque 20 anos já é aquela idade que o cara vira adulto, na minha cabeça, adolescente, pensando, né? Só que até 20 anos, pelo menos, eu tenho que aproveitar primeiro a juventude, entendeu? Eu tenho que curtir. E aí, gente, eu cheguei num fundo de poço de depressão por causa do pecado com 16, não consegui chegar nos 20, vivendo em pecado. E aquela depressão espiritual foi tão profunda que eu não tive outra opção senão me render e rasgar o meu coração na presença de Deus e me entregar para Ele. E sabe qual foi a sensação que veio ao meu coração? Embora eu tenha ficado talvez 3, 4 anos vivendo nas trevas mesmo, foi quanto tempo perdido, que estupidez a minha. É assim que a gente olha para o nosso passado de pecado, quando a gente tem uma experiência de um novo nascimento, quando a gente nasce de novo, quando o Espírito Santo inunda o nosso coração, como o Jonathan Edwards falava, né? Converte os nossos afetos, nossas afeições. Agora há uma inclinação no nosso coração para as coisas de Deus. A gente pensa no Egito, no passado do pecado, da escravidão, não com saudade, como alguns lá no Israel, no deserto, falavam, que saudade dos alhos silvestres do Egito, que saudade daquela comida que a gente comia lá.
Não consegue porque sabe que aquele tempo foi um tempo muito amargo. Porque quem é capaz de ter esse entendimento, fazer essa leitura? Alguém que passou de fato por um novo nascimento. E Nicodemos, essa figura do não regenerado, desse cristão que cresceu na igreja, que obedecia às leis, que frequentava a igreja, que dava dízimo, que dava aulas eu ia falar escola dominical, mas fim de semana de treinamento. Ele não tinha tido experiência com Deus. A fé para ele, não é, era aquela Bíblia aberta ali na sala, no Salmo 91, não é? A fé para ele era simplesmente essa vida religiosa, que durante talvez 6 dias na semana eu vou governando a mim mesmo, mas domingo é dia do Senhor, aí eu vou estar na igreja, aí eu vou buscar Deus. E aí então, irmãos, acontece de uma vida estar dissociada da palavra, não é? A palavra não se converte em vida, e ele então não conseguia entender, o não regenerado não consegue entender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. E Jesus pergunta para ele: você é mestre em Israel e não consegue entender uma coisa tão óbvia, que eu estou falando de um novo nascimento, de uma realidade espiritual que acontece na vida do crente? E ele não consegue entender. Sabe o que isso mostra para nós? Que não basta crer. Talvez você fale assim: não, eu sou salvo porque eu creio em Jesus. Jesus não quer que a gente simplesmente creia nele. Na verdade, o simples crer é aquilo que os próprios demônios fazem, não é? Diz assim Tiago 2,19: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Tem crente que crê, mas nem treme, ou seja, os demônios estão num status ainda melhor, porque pelo menos temem e tremem a Deus, porque não só creem, mas tremem. E Tiago está falando: gente, não basta crer, o simples crer não produz nada. Era isso que acontecia com Nicodemos. Deus não quer que a gente seja apenas gente que sabe professar a doutrina correta, Ele quer que a gente seja gente que vive, que encarna a doutrina correta, que vive de forma coerente. Porque, infelizmente, a gente tem visto um mar de incoerências na vida de muita gente, que já está rolado como membro da igreja, que já frequenta a igreja, que já se diz cristão, mas na hora de ser reto, santo, separado para Deus, mostrar um coração puro, tem cedido à força e ao prazer do pecado. Em segundo lugar, alguém não regenerado não é capaz de entender nem mesmo a razão de um novo nascimento, pois é nascido apenas da carne. Nicodemos argumenta: como assim um homem pode voltar ao ventre da sua mãe? Ele fica confuso nas suas racionalizações. Ele racionaliza de forma confusa, ele não entende essas analogias espirituais que Jesus faz. Para ele é tudo muito confuso. Sabe aquela história da parábola que Jesus fala assim: eu falo em parábolas para que quem ouça não entenda, não é? Ou seja, quem vai entender não é quem está ouvindo com o ouvido, é quem está ouvindo com o coração, é quem consegue fazer essa ponte. E Jesus quer que a gente esteja espiritualmente sensível, um coração de carne. Diz assim Ezequiel capítulo 11, verso 19: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Ezequiel profetizou essa presença viva do Espírito no coração, que tira um coração de carne e transforma ele num coração, tira um coração de pedra, incapaz de perceber o que Deus está falando, e dá um coração de carne, um coração sensível e perspicaz para entender o que Jesus está ensinando. Terceira característica de Nicodemos como um não regenerado, essa figura, é que ele não aceita o testemunho da verdade, rejeitando a Jesus como Deus. E ele fala assim: olha, Nicodemos, no verso 11, nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Nicodemos,
nós estamos falando do que nós temos experimentado, do que nós temos visto. Deus é algo real, concreto na nossa vida. A gente leva Deus para o nosso namoro, a gente leva Deus para a faculdade, a gente leva Deus para o trabalho, a gente leva Deus para os nossos sonhos. Deus está com a gente em tudo. Deus não está com a gente apenas lá na igreja, no compartimento da fé. Nossa vida não tem um compartimento em que Deus não esteja. A gente está falando do que a gente está experimentando, está testemunhando do que a gente está está vendo. Verso 13, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Nicodemos, o problema é que você sequer aceita o testemunho do Filho de Deus que veio. Você não consegue entender o que é mais importante para a sua salvação. E a necessidade de você viver segundo esse novo nascimento que Jesus quer que você experimente. 1 João 4, 2 e 3 diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Olha o que João ensina. Como é que eu sei se eu tenho o Espírito de Deus? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Por isso, gente, é mais fácil a gente ser religioso, é mais fácil ser budista. É mais fácil você abraçar uma religião e um Deus qualquer que não Jesus. É muito mais fácil ser espírita, enfim, ser um religioso fervoroso e devoto. É fácil, além de ser politicamente correto hoje, não é? Você tem que ter uma religião para fazer o bem. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus não quer religião. Quem tem o Espírito Santo de Deus quer Jesus. Quem tem o Espírito Santo de Deus não se conforma com menos do que Jesus. Não olha para mais nada, olha para Jesus. Esses dias eu estava pensando assim, cara, lembrando da época da minha conversão, falei, cara, eu tinha todos os motivos do mundo para não continuar na igreja. Eu não sei como é que pode naquela época eu ter me convertido, do ponto de vista humano, né? Porque eu gostava de rock, reggae, né? E algumas músicas que não tinham nada a ver com aquelas músicas que eram cantadas na igreja na época que eu me converti. Eu era um cara de praia, a galera da igreja, onde eu me converti, era uma galera mais patricinha, Mauricinho. Não tinha nada a ver comigo, não era o meu meio, eu não me sentia à vontade. Chegando ali, teve uma galera que já ficou meio assim, pô, esse cara chegou aqui, as meninas já estão meio olhando para ele naturalmente, não tem outro jeito, isso acontece, né? Até com caras feios isso acontece, por que não aconteceria comigo, né? Então, aí já rolou aquela hostilidade, aquela animosidade, né? Todo tipo de absurdo eu vi acontecer logo na minha chegada da igreja, meninas da igreja querendo ficar. Todo tipo de absurdo, eu tinha tudo para falar, isso aqui é uma igreja séria, não, Deus não está aqui não. Mas por que eu não fiz isso? Eu fiquei pensando, gente, é claro, porque o Espírito Santo tinha se derramado sobre o meu coração, eu não conseguia valorizar nada do que estava rolando. Às vezes as pessoas falam assim, não, Jonas, poxa, vocês têm que pegar mais leve do púlpito, porque, eu quero levar meu amigo na igreja, ele não conhece Jesus. Então tem que ser uma mensagem mais, suave. Gente, quem de fato tem uma experiência com Deus, é chamado por Deus, é escolhido por Deus, pode passar pelas piores experiências com o crente, que vai continuar no caminho. Jesus, sabe como é que ele evangelizava? Ele chegava para o cara assim e dizia, olha só, você tem muito dinheiro, e você precisa vender tudo que você tem e dar aos pobres, depois você pode me seguir. Esse era o evangelismo de Jesus. E o que o jovem rico fez? Virou as costas e foi embora. E Jesus não foi atrás dele, deixa ele embora, é porque ele não é escolhido. É porque o coração do jovem rico era tão convertido quanto o coração de Nicodemos. Estava convertido à religião, mas não estava convertido a Cristo.
Jesus era um mestre, mas não era Senhor. Jesus era um rabi. Jesus era um sábio, mas não era Senhor. Porque se para aquele jovem Jesus fosse Senhor, ele ia falar: o que, Jesus? Vender tudo e dar aos pobres? Eu estou indo lá agora fazer isso. Amém? O que, Jesus? Terminar meu namoro? Eu vou fazer isso agora. O que, Jesus? Eu preciso me consertar na minha relação com meus pais? Eu vou fazer isso agora. Por quê? Porque o Senhor é o meu Senhor. E o Espírito Santo inundou meu coração e reorientou as minhas emoções, os meus valores, o que de fato importa. E uma vez que alguém está sendo assim, governado pelo Espírito, podem pisar na bola com ele, podem vacilar, o líder de célula pode pisar na bola, pode acontecer tudo para dar errado, mas vai dar certo, porque a experiência é uma experiência pessoal com Deus. Se você se decepciona com a igreja inteira, se toda a igreja, era uma pergunta que a gente se fazia, se toda a igreja de repente de uma hora para outra nega a fé, apostata, né, como os teólogos falam, abandona a fé e nega Jesus como Senhor, o que você faria hoje? Será que você pode dizer que o teu relacionamento com Jesus é tão pessoal, tão intenso, tão real, você está tão cheio do Espírito Santo, que mesmo que o mundo inteiro negue a fé em Jesus, você vai continuar apegado a Ele? Porque, sem dúvida nenhuma, gente, às vezes a gente está por comodidade, estou aqui porque a galera está aí que eu gosto, estou aqui porque minha família está aqui, mas Jesus não quer que você esteja aqui porque ninguém está aqui, que você esteja aqui acima de tudo porque Ele está aqui, amém, irmãos? Porque a presença poderosa, viva, transformadora, que pode purificar o teu coração e fazer de você um novo homem, uma nova mulher, é a presença do próprio Deus. E é essa presença valiosa que a gente quer buscar, que a gente quer cultivar. Agora, sobre a regeneração, sobre o novo nascimento, Jesus nos ensina que o único meio de vermos o reino de Deus é passando por ela. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não adianta forçar a barra, não adianta fazer um evangelismo do politicamente correto, chamar a pessoa, estratégia. Quando o Espírito Santo age, qualquer estratégia é eficaz. Mas quando o Espírito Santo não age, nenhuma estratégia vai funcionar. É claro, irmãos, que contar com a simpatia de todo o povo é aquilo que cabe a nós como cristãos, né? Dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos e a igreja primitiva contava com a simpatia de todo o povo. Cabe a nós dar bom testemunho, ser luz no meio das trevas, estar aqui de braços abertos para receber. Mas esse novo nascimento não pode ser experimentado, o reino de Deus não pode ser experimentado por mérito nosso, por causa da minha obra, da minha ação, daquilo que eu fiz pelos meus méritos. Na verdade, Jesus foi muito radical quando ensinou sobre isso. Esse assunto do nosso tema aqui, do novo nascimento, ele diz assim lá em Mateus 7, verso 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, frequenta a igreja, fala evangeliquez, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não quero saber se vocês estão vindo aqui, cantando, decorando as músicas da igreja, falando, ó Senhor, eu não quero saber isso. Não é esse que eu vou entender que é o meu servo, que é salvo, que entrou no reino. Quem é que entrou no reino para Jesus? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é o cidadão do reino dos céus. Esse é alguém que teve uma conversão legítima. É alguém que dificilmente você vai ouvir algum escândalo da parte dele, porque o coração dele está alinhado com o coração do Pai. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci,
afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não vem com papo furado, porque não existe vida cristã, salvação, experiência verdadeira com Deus, sem que seja acompanhada de obediência à palavra de Deus, aos valores do Evangelho. Não existe isso. Isso é uma falsa conversão, uma falsa profissão de fé. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quando Jesus fala que aquele que está em Cristo, João fala isso, né? Aquele que está em Cristo não vive na prática de pecado, e o maligno não lhe toca. Estar em Cristo é viver em santidade, e quem está em Cristo vivendo em santidade não pode ser tocado pelo maligno. Amém, irmãos? Tem uma experiência real com Deus, está cheio do Espírito Santo. E a gente precisa parar e refletir sobre isso. Será que a gente está vivendo dessa forma, como gente para quem as pessoas olham e falam, olha, ele está vivendo, o Espírito Santo está falando ao coração dele, está orientando as emoções e o coração dele. Aquele que nasceu de novo não é apenas alguém que foi batizado com água, mas é alguém que foi batizado também com o Espírito, Jesus fala no verso 5. Quem é que está no reino de Deus? Alguém que simplesmente passou por um batismo com água e agora frequenta a igreja? Ele fala, não, tem que haver um batismo com o Espírito. Mas não é a mesma coisa? Deveria ser. Todo mundo que foi batizado em água, esse batismo em água deveria ser uma evidência, um sinal visível de um batismo com o Espírito, de um derramar do Espírito naquele coração. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. Muita gente passou por um batismo com água sem que isso fosse legítimo. E Jesus fala, olha, não compete a vocês separar o joio do trigo. Vocês não podem vedar a pessoa o direito de ser batizada. Vocês não podem fazer essa seleção. Não, você não vai ser batizado não, porque você não é salvo. Quem sou eu? Quem é a liderança da igreja para dizer quem é salvo, quem não é salvo? Se a Bíblia diz que a salvação pertence ao Senhor, só Ele tem a autoridade para dizer quem é salvo e quem não é. Então, se alguém confessa com a boca que Jesus é o Senhor, a gente tem o dever de batizar. Agora, se de fato houve transformação, conversão verdadeira, novo nascimento, salvação, aí vai depender de como essa pessoa vai viver. Quem vai ser salvo? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Qual é a grande evidência de que eu nasci de novo, de que o Espírito Santo habita em mim? Eu não só vou viver uma vida santa e buscar e perseguir a santidade, como também eu vou fazer isso até o fim. Um dos pontos lá do calvinismo, não é? A perseverança dos santos. É impossível que alguém que foi escolhido por Deus, salvo por Deus, resgatado por Ele, não persevere até o fim no seu caminho. A salvação então é eterna? É eterna. Para quem? Para quem de fato foi salvo. Para quem foi salvo falsamente, para quem tinha apenas uma profissão de fé da boca para fora, não há salvação. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. A experiência do reino dos céus, gente, é uma experiência da obediência cristã. É viver, quanto mais eu vivo como cidadão desse reino, mais eu experimento o reino dos céus. Por isso Jesus falou, olha, o reino dos céus já está entre vocês. O reino dos céus, na verdade, está dentro de vocês. Por quê? Porque o Espírito Santo, uma vez governando os nossos corações, as nossas decisões, nossas vontades, o que a gente está fazendo sábado à noite, domingo à noite, o que a gente está fazendo com a nossa vida, esse esforço por viver uma vida coerente evidencia que há uma vida dentro do reino dos céus. Por fim, a prova de que alguém nasceu do Espírito é que a partir de então, o próprio Espírito é quem o orienta. É como o vento,
palavra vento é a mesma palavra para espírito. Quando fala lá, soprou nas narinas, o vento, o sopro, o espírito foi colocado e aquilo se tornou ser vivente. Ele diz então que o vento sopra onde quer, o espírito sopra onde quer, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do espírito, já não é mais senhor de si mesmo, já não se impõe mais sobre Deus, já não faz mais o que tem vontade de fazer, o que dá na cabeça, já não é mais dono do seu próprio nariz, acabou isso. Agora vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. Agora o convite é negar a mim mesmo, dia a dia, tomar a minha cruz e seguir o meu Senhor. Não preciso me sacrificar, Ele já cumpriu o sacrifício por mim. Eu vou negar a mim mesmo por amor a Ele, por gratidão pelo que Ele fez por mim na cruz, e só porque o Espírito dele está em mim, porque sem o poder do Espírito Santo é impossível viver uma vida santa e de obediência a Deus. Seria muito pesado alguém destituído do Espírito Santo tentar viver no reino de Deus, é impossível isso. Quando Paulo fala lá, né, desventurado homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Quem vai me tirar dessa existência oprimida pelo pecado, escrava do pecado? Ele fala, mas graças a Deus pela lei do Espírito da vida, de quem agora eu sou servo. O Espírito de Deus vive em nós, habita o nosso coração, governa a nossa alma, e a gente então é capaz de agir de uma forma diferente, como a gente agiria. A gente é capaz de ser luz no meio das trevas, de mostrar para o mundo sem esperança a esperança que há no Evangelho, o fato de que esse convite é para todos, mesmo que nem todos sejam escolhidos. Muitos são chamados, mas infelizmente nem todos são escolhidos, Jesus fala, não é? Poucos são os escolhidos. A gente fala do que a gente tem visto. Gente, essa reflexão aqui do Evangelho é uma reflexão que certamente vai trazer muita paz e alegria e renovo para quem nasceu de novo, mas pode ser pesada para alguém que está ouvindo aqui e diga assim, poxa, eu nem sei se eu nasci de novo. Talvez eu nunca tenha tido essa experiência. Eu já tive experiência com a célula, já tive experiência com a igreja, já tive experiências muito boas com tudo isso, mas eu não tenho certeza se eu posso dizer que eu tenho uma experiência com Deus. Eu não tenho certeza se eu posso dizer que o Espírito de Deus habita em mim, tem governado o meu coração, minhas emoções. Eu não tenho certeza disso. E eu queria te convidar para a gente fazer uma oração agora, pedir que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. E esse é o momento de você se colocar diante de Deus, de fazer uma oração e pedir para Ele isso. Senhor, eu não quero viver confuso como o jovem rico, como Nicodemos, cheio de dúvidas sobre a própria salvação, lidando com a Tua palavra de modo racional, frio, cético, lidando com o próprio Senhor como um mero mestre terreno. Não é assim que queremos lidar contigo, Senhor. Não queremos uma religião do papel, da doutrina. Queremos uma doutrina que se transforma em vida, que é encarnada, que é obedecida. Queremos experimentar, Jesus, o que o Senhor experimentou, o que o Senhor viveu, encarnou e deixou de exemplo para nós. Movido pelo poder do Espírito, capacitado pelo Espírito, nós também queremos, Senhor, ter experiências reais, poderosas, impactantes e transformadoras com o Teu Espírito. Eu quero te pedir, Senhor, que se há alguém que tem frequentado a igreja, que tem frequentado o Gol, que está aqui essa noite e ainda não teve uma experiência contigo pessoal, e ainda não tem se relacionado contigo como um ser pessoal, como um amigo, como um Deus presente, Emanuel, Senhor, que o Senhor faça isso, Pai, opere isso hoje ainda no coração dessa pessoa. Se não, Pai, prepara para nós esses dias de retiro que estão chegando,
Queremos que sejam dias de conversões, de jovens, Senhor, reafirmarem seu compromisso contigo, e alguns que estavam vivendo em trevas se converterem, se renderem. Sabemos que para isso a gente precisa orar, jejuar, se separar, se santificar, porque amanhã o Senhor quer fazer maravilhas em nosso meio. Essa é a tua palavra, Pai, que a gente busque isso de todo o coração, que de fato a gente não seja esse grupo, Senhor, que chama Senhor, Senhor, mas pratica o mal. A gente quer chamar Senhor, Senhor, a gente quer continuar caminhando na igreja, na célula, mas a gente quer levar o que a gente tem aprendido para a nossa vida prática, para a honra, glória e louvor do Teu nome, Senhor, para que dia a dia essa fé no Senhor seja reafirmada e na nossa perseverança fique evidente que fomos salvos e já vivemos no Teu reino, para a glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.